Primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, capítulo 1, a partir do verso número 1. Primeiro Samuel é um livro do Antigo Testamento, capítulo número 1, verso número 1. A palavra de Deus diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua casa de ano a ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amarguras de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Por favor, vá ao verso número 20. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém. Vá agora para o Novo Testamento, para a carta aos Gálatas, por favor, capítulo 4, verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da serva e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes dois são 2 concertos, 2 alianças. O Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, a livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém. Queridos, é um tema simples, mas a construção que Paulo faz, ela acaba sendo um pouco complicada. Entender as várias histórias que parecem a mesma peça encenada por atores diferentes em cenários diferentes. Então nós temos, por exemplo, a história de Abraão,
que Paulo vai tomar aqui como exemplo na carta aos Gálatas. Qual que é a história de Abraão? Abraão é um homem chamado por Deus, a quem é feita uma promessa de ser pai de uma multidão inumerável de filhos. Mas a esposa dele não concebia. Ele viveu com ela muitos anos e ela não engravidava, mas pesava sobre ele, ou estava sobre ele e sobre ela, a promessa de serem pais de uma multidão que não dava para contar. Deus chega a comparar o número dos filhos que ele daria a Abraão e a Sara às estrelas do céu e aos grãos de areia da praia. Não dá para contar quantos grãos de areia tem qualquer praia, não dá para contar quantas estrelas tem no céu. É um trabalho impossível. Deus prometeu que seriam assim os filhos dele. Só que era impossível, porque Sara era estéril. Sara não podia ter filhos. Além da esterilidade, os anos foram passando, mesmo depois que Deus fez a promessa, e ela passou pela menopausa, ela ficou velha, ele ficou velho. Então aquilo que era impossível ficou ainda mais impossível. Mas de alguma forma, um dia, eles engravidam. Um dia ela, que já tinha passado há muito tempo a capacidade humana de reprodução, ela que mesmo quando estava na idade da fertilidade não teve filhos, um dia, depois de muito tempo, engravida. Só que nesse meio tempo, até que ela engravide, tanto ela, Sara, como Abraão, acreditando que Deus não cumpriria a promessa, se cansando de esperar, arrumam um jeito de ajudar a Deus. Usando de um dispositivo legal da época, Sara, ela traz uma escrava egípcia, entrega como concubina, como parceira sexual ao seu marido, e o filho que nascesse dessa concubina seria dela. E eles fazem isso. Então, primeiro, essa serva chamada Agar, que é uma serva egípcia, ela tem um filho com Abraão, um filho chamado Ismael. Esse Ismael é alguns anos mais velho do que o filho que a Sara vai ter. E na medida em que esse menino que a Sara tem, Isaque, vai crescendo, aquele que era o seu meio-irmão em pai, que era Ismael, começa a maltratar o menino. Sabe aquela coisa de irmão mais velho que faz bullying com o irmão mais novo? Era isso. Não é que ele era mau, mas irmãos mais velhos normalmente acabam tornando a vida do irmão mais novo um pouquinho mais difícil. Se você já teve um irmão mais velho, você sabe que irmão mais velho costuma ser muito chato. E se você teve um irmão mais novo, você sabe como é que é um pentelho às vezes. Então o mais velho dava uns cocões, ele perseguia, ele batia. E um dia a Sara chama o marido, Abraão, e diz assim: olha, eu sou sua mulher de verdade. Essa daí, essa daí é escrava. Manda a escrava embora, eu não quero essa escrava mais não. E ela que vai embora com o filho dela, porque o filho dela está batendo no meu filho. O Abraão fica muito chateado, fica muito triste, porque os dois eram filhos dele. Mas Deus o chama e diz para ele assim: olha, faz o que a Sara está mandando. Eu te fiz uma promessa lá atrás, que você seria pai de uma multidão inumerável. E você não esperou na minha promessa, do jeito que devia. Você aceitou dar um jeitinho, e esse jeitinho não pode permanecer. A minha glória não se manifesta em jeitinho. Irmãos, é interessante porque a escola dominical hoje, nós estudamos o Salmo 95, e foi um estudo riquíssimo. E nós vimos como é que Deus age, como que Deus é o Deus dos impossíveis. Como que a gente deve esperar a promessa que Deus nos faz, mesmo diante de toda impossibilidade, mesmo diante de toda prova que chegam aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, que nós pegamos, que diz é impossível. Se tem uma promessa de Deus, nós devemos nos agarrar na promessa de Deus, porque Deus vai cumprir no tempo dele. Os gregos têm duas palavras que nós traduzimos como tempo. Um é cronos.
Cronos, daí vem a palavra cronômetro, né? Quem corre, quem gosta de fazer esporte, natação, normalmente tem um treinador que fica com um cronômetro, então você compra um desses relógios que você liga o cronômetro e sai aí correndo, sai pedalando, sai voando e vai medindo o tempo. Isso é Cronos, é um tempo que a gente conta. Nós vamos começar o culto hoje às 7h30, você olha na sua casa, falta 5, são 7h25, você sai correndo, ou então você sai de lá 7h35 e diz, já estou 5 minutos atrasado. Mas há uma outra palavra, que é kairos. Kairos no grego é a palavra de Deus que se torna tempo. Não é o tempo que eu conto, é o tempo que Deus faz acontecer. Deus havia dito a Abraão que ele seria pai e que a sua esposa legítima, a Sara, seria mãe dos seus filhos, mas não era no tempo do homem, era no tempo de Deus, porque quando é no tempo do homem, o homem cobra. Quando é no tempo de Deus, o homem precisa provar sua fé, ele precisa esperar contra tudo que diz o contrário, ele tem que permanecer na fé. Então Deus fala para Abraão, manda mesmo esse moço embora, porque eu não posso o abençoar enquanto ele estiver aqui. E aí ele manda a Agar embora com aquele filho. Deus diz, não fica triste, porque ele é o seu filho, eu vou abençoar, dele vão descender príncipes poderosos sobre a terra, pode ficar tranquilo que eu vou abençoar a vida tanto do menino como da mãe, mas ela não pode morar com você, porque a promessa é feita para a esposa e não para a concubina. Nós lemos um outro texto, que é o texto de Ana e Penina. Houve um homem chamado Eucana, ele tinha 2 esposas. Olha, irmãos, naqueles tempos, naqueles dias, era comum que um homem tivesse mais de uma esposa. Como no mundo árabe hoje, em muitos países, ainda é possível que um homem tenha mais de uma esposa, até 4. Se ele puder sustentá-las igualmente, a lei a que eles estão sujeitos permite. Era assim naqueles dias. Eucana tinha 2 esposas, uma chamava Ana, a quem ele amava muito, e havia outra que se chamava Penina, que ele gostava. Penina foi abençoada com muitos filhos. Ela tinha muitos filhos e muitas filhas, e vamos lembrar que naqueles dias a mulher não era considerada um sujeito de direitos, não era considerada um sujeito de desejos, ela era quase que meramente uma reprodutora. Há alguém que vai levantar diante dessa declaração e dizer, não, elas eram importantes. Não eram não, elas eram basicamente reprodutoras, só isso. Penina era uma boa reprodutora, ela deu a Eucana, seu marido, muitos filhos e filhas, mas Ana, aquela a quem ele amava de coração aberto, total, entregue completamente a ela, não gerava filhos. A outra, percebendo que não era tão amada, mas que dava filhos, dizia para ela, esse útero seco, né? Isso daí é uma vara seca, isso aí não dá fruta, não dá flor, não dá folha, não dá nada. E ela chorava muito. De ano a ano, eles subiam até uma cidade onde havia ali uns sacerdotes, e eles ofereciam um sacrifício ao Senhor, e ali eles celebravam ao Senhor o ano que eles haviam passado. Traziam as suas ofertas, os seus dízimos de comemoração, não os dízimos da casa do Senhor, mas um dízimo especial que eles tinham que fazer para essa celebração. E aí, quando chegava a hora de dar uma parte para cada filho e para cada esposa, o Eucana era generoso e dava para Penina uma boa parte, para cada um dos seus filhos e filhas ele dava uma boa parte, mas quando chegava na parte da Ana, ele dava a porção dobrada. Mas mesmo assim ela chorava. Um dia ele não aguentou e disse, por que você chora, mulher? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não te amo como se você tivesse 10 filhos. O meu amor por você é completo. Ela dizia, mas falta algo na minha vida. Essa vergonha tem que sair da minha vida. Eu não posso fazer nada. Irmãos, o que a gente faz quando não pode fazer nada? O que a gente pode quando não dá para fazer coisa alguma? Se você não tem fé, eu digo, espere. Espere, se não tem o que fazer, não faça nada. Espere até algo acontecer e te dar uma direção. Mas se você é uma pessoa que tem uma experiência com Deus, eu te digo, entre na presença de Deus. Entre na presença de Deus e coloque a sua causa lá. Essa mulher, ela fez isso, ela entrou na presença do Senhor. Ela saiu da mesa e ela foi e entrou na presença do Senhor e ela chorou. E ela disse, Deus, eu estou envergonhada, eu estou cansada,
eu estou insultada, o marido é bom, mas eu não consigo corresponder como eu devo corresponder, mas eu vou fazer um voto ao Senhor, eu vou fazer algo muito maior do que eu consigo. O que eu mais quero na minha vida é um filho, e esse filho, quando eu receber do Senhor, eu vou devolver ao Senhor. Eu não vou ficar com ele. Irmãos, é interessante esse voto. É muito interessante esse voto. Passado um tempo, ela concebe. Ela dá à luz a um filho. E aí nós vamos entrar aqui na doutrina da graça. As duas funcionam como duas analogias, duas comparações entre o esforço humano de agradar a Deus na lei e a forma como Deus quer ser agradado no Espírito. A lei e a graça. A Sara, o Paulo vai explicar para nós na carta aos Gálatas, representa a graça de Deus, a promessa. Ela alcançou alguma coisa que era impossível, ela tinha tentado resolver, ela tinha tentado dar um jeitinho, ela tinha tentado manipular a situação. O marido aceitou porque ele também queria muito um filho, e às vezes a gente quer muito alguma coisa e não espera Deus fazer, a gente vai lá e quer resolver por nós mesmos. Não ouve a Deus, não para orar, não espera. A gente tem pressa. Meu pai dizia que quem tem pressa come cru. Sabe aquele negócio? Não precisa nem cozinhar não, tá bom, do jeito que tiver eu como. Não tá bom, tá cru. Essa Sara representa a lei. Sabe o que é a lei? É a pessoa que quer agradar a Deus pelos seus próprios recursos. Eu quero servir a Deus do jeito que eu acho. O que a lei diz? A lei diz isso, eu acho que tem que ser assim. Eu vou colocar a minha carne em primeiro lugar. Representa a carne, o esforço humano. O esforço humano não consegue agradar a Deus. Eu não vou mais pecar. Vai sim, você não tem força para vencer o pecado. Eu nunca mais vou fazer aquilo. Vai sim, você não tem força para isso. Ah, mas eu não tenho medo do diabo. Devia, porque ele é mais forte do que você. Eu não tenho medo de demônio nenhum. Devia, porque os demônios colocam enfermidade, colocam contendas. Eu não tenho medo de que joguem uma praga. Devia, porque tem gente muito ruim que tem pacto com as trevas, e se você não está coberto com o sangue do Cordeiro, se você não tem o escudo de Deus, as coisas pegam sim. Por que Deus é o nosso grandíssimo escudo? Porque as coisas podem nos alcançar. Então, se você não tem o escudo levantado em seu favor, o que vem contra você te acerta. Mas há aquelas pessoas que querem servir a Deus como elas acham. Olha, eu não acho que eu devo ir à escola dominical, eu acho que eu não preciso estar no culto da quarta-feira, eu acho que eu não preciso orar tanto. Ah, esse negócio do pastor mandar na gente, não quero isso não. Não. Essa é a lei, é você, é a Sara dando um jeitinho. Ah, não, irmãos, Deus não quer saber de dinheiro não, Deus quer saber do nosso coração, então não dou nada. Ah, o que adianta a gente orar? O importante é ter um coração bom. Não, irmãos, não é verdade. O importante é que nós obedeçamos a Deus. Sabe quando é que você obedece a Deus? Quando você faz o que a palavra de Deus diz que você deve fazer. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar, sem parar. Orai em todo tempo com as mãos levantadas, dando graças a Deus. Como é que tem alguém que passa o dia sem orar? Como é que tem alguém que passa a semana sem orar? Como é que tem alguém que passa um mês inteiro sem orar? Como é que tem alguém que tem a coragem de mandar telegramas de oração para Deus? Deus, obrigado por essa comida em nome de Jesus, amém. Só isso no dia inteiro. Às vezes nem isso. É a carne. Quando ele ouve alguém dizer: eu entro na presença do Senhor, eu fico ali orando 2 horas, eu choro na presença do Senhor, eu sinto a presença do Senhor, eu entro no meu quarto, fecho a porta, ali eu oro em línguas, e ali eu recebo revelações do Espírito Santo. Ele diz: não, como é que isso acontece? Eu não sei como é que alguém aguenta orar 2 horas, orar 3 horas. Pois eu vou te falar, tem homens e mulheres de Deus que oram 8 horas, 10 horas, entram de manhã, quando o dia está nascendo, e no final do dia que saem do quarto, porque estão em oração. Existem missionários trabalhando ao redor do mundo que oram a noite inteira. Tem gente que diz: eu não consigo fazer jejum, pastor, eu acabo de tomar um café e digo: vou fazer jejum. Já começa mal, depois do café da manhã.
Ele diz, eu vou atravessar ao menos o almoço. Quando dá 11 horas da manhã, ele já está almoçando. Diz, eu não consigo fazer jejum. Aí você encontra alguém que diz, eu estou fazendo jejum há uma semana. Você diz, como é que pode? Como é que alguém aguenta ficar assim? Tem gente que diz, olha, sabe, eu já li a Bíblia 8 vezes. Terminei de ler a Bíblia esse ano, era o meu projeto, comecei em janeiro, estamos agora aqui em outubro, já terminei de ler a Bíblia toda. O outro tem 20 anos na igreja e você desabre no livro de Ruth, e ele fica procurando aqui no final da Bíblia, no Novo Testamento. Você fala, abre Ruth, ele diz, eu nem sabia que tinha Ruth na Bíblia, tem Raquel também? Não, mas eu vi uma tal de Raquel e Ruth, isso é novela da Globo. Mas a pessoa acredita que tem, se tem Ruth, tem Raquel. Eu sabia que tinha uma Raquel. Irmãos, como é que a gente consegue orar? Como é que a gente consegue ler a Bíblia? Como é que a gente consegue jejuar? Como é que a gente consegue não pagar o mal com o mal? Como é que a gente consegue não ser vingativo? Como é que a gente consegue esperar a promessa que Deus nos faz? Como é que a gente consegue garimpar na palavra de Deus as promessas para aquele momento da nossa vida? Só tem um jeito, pelo Espírito Santo. Essa obra do Espírito Santo é representada pelo filho Isaque que Deus deu para Sara. Deus virou e disse assim, manda embora o esforço humano. Não depende de você, depende de mim. Pede o meu espírito é que vai te fazer obedecer a palavra, o meu espírito vai te fazer gostar de ler a Bíblia, o meu espírito vai te fazer orar, o meu espírito vai te fazer jejuar, o meu espírito vai fazer com que você ame as pessoas, com que você pregue o evangelho, com que você ame a igreja. Mas se você não buscar do Espírito Santo, você não consegue. A carne não pode agradar a Deus, os que estão na carne não conseguem agradar a Deus. É impossível para a carne agradar a Deus. É preciso que nós estejamos no Espírito Santo. E o Espírito Santo eu só recebo quando Deus me dá. Eu preciso entrar na presença do Espírito e pedir, Espírito Santo, vem a mim, enche a minha presença, a minha vida da tua presença. Quando eu peço em cima da palavra, está escrito, meu Pai, está escrito, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Se o filho pede pão, o pai não dá uma cobra. Se o filho pede peixe, o pai não dá um escorpião. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então eu entro na presença do Senhor com um desejo genuíno de receber o Espírito Santo, de ter uma experiência com o Espírito Santo, e eu digo, Pai, eu não tenho conseguido ser um servo que te agrada. Senhor, eu tenho sido uma serva que se desviou, mas eu te amo. Senhor, eu não tenho tido força para andar na tua presença, como eu tenho falhado, mas Senhor, eu entendo hoje que eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, é quando o Espírito Santo veio na vida de Sara, e aquilo que foi impossível aconteceu, ela engravidou. Foi aquilo que aconteceu na vida de Ana, quando ela, insultada por Penina, sai e entra na presença do Senhor e faz um voto, e Deus então dá a ela aquilo que ela pediu, e ela recebe Samuel, assim como Sara recebeu a Isaque. Irmãos, tanto Samuel como Isaque representam Jesus na nossa vida. Tem muita religião, tem muita igreja, tem muito pregador, mas só tem um Espírito Santo. Não adianta você ser da Igreja Batista de Lagoinha, não adianta você ser da comunidade cristã, da Assembleia de Deus, não adianta você ir para quadrangular, não adianta ficar peregrinando de igreja em igreja. Olha, eu estou na pentecostal, agora eu vou para a tradicional, agora eu vou para a moderada, agora eu vou para, sei lá, para qualquer outra uma. Não adianta. Você precisa receber o único Espírito, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito de Deus, que é esse que entra na sua vida e transforma você. Onde é que uma rosa deve dar flor? Onde é que uma roseira tem que florescer? Alguém vai dizer para mim, pastor, é no jardim. Eu digo, não. Então onde é, pastor? É onde ela estiver plantada. Se estiver plantada num vaso, tem que dar flor no vaso. Se estiver plantada no brejo, tem que dar flor no brejo. Se estiver plantada no jardim, vai dar flor no jardim. Você precisa dar frutos do Espírito
onde você estiver. Então não adianta você dizer assim, lá na Lagoinha eu vou receber uma unção porque é uma igreja grande. Ah, não, eu vou para a comunidade porque é uma igreja pequena, o pastor atende mais fácil, mais perto. Ah, eu vou para a Assembleia porque é pentecostal. Não é no lugar, irmão, é o Espírito Santo. Enquanto você não entrar na presença de Deus, no nome santo de Jesus, e pedir o Espírito Santo e receber o Espírito Santo, a sua vida não vai para frente, você não dá fruto. E a coisa mais interessante do voto dessa menina, que eu te falei aqui, que é muito interessante, é que ela disse: eu darei ao Senhor o melhor que Deus me der. Deus nunca te pede alguma coisa que Ele não te deu primeiro. Deus é de uma generosidade. Deus nunca, presta atenção no que eu vou te falar, Deus nunca vai te pedir alguma coisa que Ele não te deu primeiro. Deus não fica devendo a ninguém. Se Deus te pedisse alguma coisa que você produziu sem Ele, Ele seria injusto, Ele seria interesseiro, Ele estaria mercandejando com você, Ele estaria fazendo troca. Se Deus não tivesse alguma coisa que Ele tivesse dado, Ele dissesse assim: me dá isso. Mas Deus é de uma generosidade tão grande que Ele só te pede aquilo que Ele já te deu. Quando o Senhor Deus diz assim: me dá Isaque, o teu único filho, sobe ao morro e sacrifica esse menino para mim. Ele fez com que Abraão se lembrasse dos anos que ele ficou tentando ter filho e não conseguiu, até que Deus deu o filho do impossível. Aí Deus disse: agora me dá um menino, eu quero ver se você ama mais a mim do que o filho. Quando Ana diz assim: Senhor, se tu me deres o filho, vai tirar minha vergonha, é a coisa que eu mais quero, mas no dia que o Senhor me der um menino, eu vou desmamar esse menino e vou entregar aqui na casa do Senhor. Deus se agradou, Deus se alegrou. Sabe o que entristece o coração de Deus? Sabe o que, Eduardo, que entristece o coração de Deus? Quando você ou eu ou qualquer um de nós nega a Deus algo que foi Deus que nos deu. Quando Deus diz para você: traga todos os dízimos à casa do tesouro, e você põe a mão no bolso e diz: para e diz assim: de onde veio esse dinheiro? Como é que eu consegui esse dinheiro? Como é que eu consegui o emprego? Quem que me deu habilidade? Quem que abriu porta? Lembra do tempo que você não tinha, que você pediu a Deus? Quando Deus diz assim: 6 dias fará toda a sua obra, o 7º dia pertence a mim, é inegociável. Inegociável, porque Ele te deu primeiro. O Senhor te dá todos os dias da sua vida, e o dia que Ele diz: me devolve um dia, você diz não, mas foi Ele que te deu. Quando o Senhor Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e você diz: mas eu não consigo perdoar, eu não consigo, eu não esqueço o que ele fez, eu não esqueço o que ela fez comigo, e se eu puder pagar o mal, eu vou pagar. Esse tipo de gente tem que morrer. É? Se Deus olhasse para você e cobrasse de você cada um dos seus pecados, e usasse com você a mesma medida, e dissesse que você também tem que morrer, do jeito que você acha que o outro tem, se Deus resolvesse não perdoar os seus pecados, irmão, a obra da carne, a obra da lei é tentar agradar a Deus do jeito que a gente quer. Isso representa Agar, a serva. Ismael representa Penina, com os montes de filhos dela. Mas quem quer agradar a Deus, recebe de Deus e devolve para Deus. É Sara que tem Isaque, e Abraão sobe e oferece Isaque num sacrifício. É Ana que recebe Samuel e volta para o templo e oferece no templo. É tão interessante que Deus disse assim: Abraão, você não vai entregar esse menino em qualquer lugar não. Dia desse, alguém mandou para mim uma mensagem de um pastor que parece que está fazendo um relativo sucesso aí pela internet. Mandou uma mensagem para mim: pastor, ouve esse pastor. Mas eu não gosto muito disso não, porque meu tempo é muito corrido, mas a gente acaba sendo educado com os irmãos e ouve para poder dar um feedback. Eu assisti a mensagem, demorada, meio chatinha, achei meio chatinha, meio xaropinha, mas fazer o quê? E o cara diz: olha,
Igreja, isso aqui fomos nós que inventamos. Para com isso. O que você fez com a Bíblia? Você rasgou a Bíblia? Você rasgou a Bíblia? De jeito nenhum. O Senhor disse para o faraó através de Moisés: o meu povo vai me sacrificar no deserto. O faraó disse: o que é isso? Precisa disso não, sacrifica aqui mesmo, vamos fazer uma festa, o terreiro é grande, é bom que a gente também participa. Moisés olhou para ele, botou o dedo na cara dele e falou: não, é onde o Senhor escolheu, é caminho de 3 dias, não é de 2 nem de 4, é de 3. O Senhor Deus escolheu as cidades para colocar os sacerdotes. O Senhor escolheu o lugar do templo. Penina foi entregar aquele menino lá no templo. Sara entregou o filho para Abraão, e Abraão cavalgou 3 dias, subiu o monte que Deus mandou e disse: é aqui. Então não vem me dizer que isso aqui é invenção nossa, porque não é invenção nossa, é trabalho nosso, porque somos servos do Deus Altíssimo e no nome dele nós fazemos. Não somos donos, ele é o dono, tanto que a gente passa. Um dia Marcinho não vai estar aqui, um dia Dudu não vai estar aqui, um dia você não vai estar aqui, outros estarão aqui, porque a obra do Senhor não é nossa, mas nós fazemos a obra do Senhor, mas a obra é dele, a igreja é do Senhor. Então quando você está na carne, você não tem esse entendimento. Quando você está na carne, você tenta agradar a Deus do seu jeito, e você falha, você erra, você cai, você não consegue. Mas quando você está no Espírito, você está numa aliança de graça, é Deus operando na sua vida. Então, se você quer viver uma vida vitoriosa, peça a Deus o Espírito Santo e ande no Espírito. Não tem como ser servo de Jesus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não larga as drogas, sem o Espírito Santo você não é curado, sem o Espírito Santo você não consegue ser fiel no casamento, sem o Espírito Santo você não consegue ser próspero, sem o Espírito Santo você não consegue os dons, sem o Espírito Santo você não consegue entender a beleza de ser servo de Deus, e sem o Espírito Santo você não entende nem a ceia do Senhor, porque para você ela é só um pão com um pouquinho de vinho, nem vinho, suco de uva. Mas quando você está no Espírito, e você pega o pão, e você pega o vinho, seu coração se quebranta, e você diz: Espírito Santo, obrigado, porque esse é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, faz toda a diferença na minha vida. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.